Quinta-feira, dia 19 de agosto, mês das vocações. Está rezando pelas vocações? Se é jovem, já descobriu a sua. Vocação é mais do que profissão. É um modo de realizar o chamado que Deus fez a gente à vida, a ser santos nessa vida, a sermos de Deus. Qual é o chamado que mais realiza a santidade de vida? É preciso descobrir, fazer o discernimento correto. Quem sabe não virão para o seminário, não irão para congregações. Quem sabe também a maioria vai formar famílias santas. É o desejo de Deus. Família é verdadeira vocação, não pode ser acaso e contingência da vida. É assim e pronto. Não, é vocação, é realização de um chamado. Vamos aqui ao Evangelho de hoje, Mateus 22, de 1 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis aqui também outra palavra desafiando a nossa compreensão sobre Deus e sobre o reino de Deus. Jesus está dizendo que o reino de Deus é uma festa. A comparação é festiva. Não se pode entender o reino de Deus. A igreja é uma expressão, a mais plena expressão entre nós do reino de Deus. Não se pode entendê-la, muito menos ao reino de Deus, como um monte de leis, com sacrifícios que devem ser cumpridos, com regras formais a serem cumpridas friamente. Não, é a festa da salvação que é o reino de Deus. E com Cristo a festa se tornou plena. Ele é o próprio cordeiro desta festa. O manjar que será oferecido para a nossa salvação serão o seu corpo e o seu sangue a serem entregues na oblação da cruz. Jesus está dizendo: vocês não entendem ainda, sacerdotes e anciãos do povo, vocês entendem o reino de Deus com um monte de obrigações, um monte de preceitos a serem cumpridos, para não dizer ainda de outras coisas. E aí Jesus conta esta parábola para eles, da festa que o rei preparou e que os convidados não foram dignos dela. Ele mandou convidar primeiro aqueles que estavam por ordem chamados primeiros, como ouvimos ontem, mas como entendiam apenas como sacrifício, como regra a ser cumprida, com cara amarrada, muitos davam as desculpas para não ir para essa festa que Deus propunha agora em Cristo. A religião não era atrativa, era apenas um dever a ser cumprido de cara amarrada. Então qualquer desculpa era o bastante para afastá-lo do convite. Deus estava convidando, em primeiro lugar, o povo de Israel e, sobretudo, seus líderes religiosos, mas eles
não entenderam o chamado que Deus fazia em Cristo. Continuavam com a sua compreensão formal de salvação, de reino de Deus. Não deram esse salto da alegria que Cristo veio trazer, a alegria do Evangelho. Não aceitaram o convite. Então, o rei, abrindo mão desses primeiros convidados, chamou o que eles consideravam de maus, de gente perdida, os pagãos. A sala ficou cheia, não é? Jesus não andou em companhia de ladrões, prostitutas, sim. Agora o convite vai se fazer para aqueles aos quais se julgavam já excluídos do amor de Deus. Agora no final, no entanto, fala-se do traje da festa. Não basta também apenas responder o primeiro chamado e ir. É preciso se vestir da roupagem nova do discípulo, da palavra de Deus sendo cumprida, do amor ao próximo, de viver na prática agora aquilo que se abraçou como festa de salvação. Se a salvação é, por um lado, dom generoso e gratuito de Deus, por outro lado, ela é também resposta do homem, que deve corresponder a esse chamado e entrar de coração nessa festa da salvação. Rezemos mais uma vez a esse Deus tão bom. Pai do céu, nos alegramos porque Cristo é alegria. E essa alegria se expande nesse chamado a vivermos o teu reinado, a tua vontade para o mundo. Queremos aderir ao reino de Deus. Queremos aderir, então, ao cristianismo, expressão deste reino, não de cara amarrada. Queremos aderir à igreja, não de constrangidos, como um dever, uma obrigação, mas com a alegria de quem foi chamado para a festa da salvação. Senhor, não nos deixa endurecer o coração e recusar o teu convite e ficarmos inventando desculpas, priorizando outras coisas como se fossem melhores e mais festivas do que o chamado à salvação que nos fazes. Isso vos pedimos pelo mesmo Cristo, nossa salvação. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até breve.